porque com o elenco do Flamengo não tem modo de desespero. Não, mas O Gilberto veio aqui para dizer coisas que não deve Mas dizer. eu acho que o Flamengo... Gilberto, quem tem que optar entre Gabigol e Arrascaeta... Não tem desespero. Não, tem desespero. O Inter... Alguém tem que acompanhar o Gerson. É. Porque se deixar o Gerson botar o pé na bola, pensar, olhar o relógio, ele vai te engrupir, ele vai fazer o time dele chegar lá na frente. O Flamengo ontem, eu tava vendo o jogo, os caras estavam correndo até o último minuto. Guerrinha, viu o Flamengo ontem? Dei uma olhada, Pedro, no Flamengo. Achei que o Flamengo melhorou animicamente, melhorou ofensivamente, que é muito Animicamente importante. significa dizer que eles não estavam satisfeitos com o técnico Me anterior. parecia assim um time que achava que tudo que estava acontecendo era com normalidade e agora não foi assim ontem. Não. Teve atitude, Pedro, bastante, verdade. Então eu gostei do Flamengo ontem, entendeu? Acho que o Sampaoli tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Eu não sei se ele vai seguir adiante com esse negócio do Marinho sendo um dos titulares. Tipo ala pela direita, né? Eu não sei se ele vai continuar por aí, de repente. Eu acho que sim, ele teve uma experiência com o Marinho no Santos, muito bem sucedida. Ele foi bem. E o outro grande jogador, o jogador que parece estar mais evidente, depois do Pedro, claro, que está metendo gol tudo que é jeito, é o guri, aquele lateral esquerdo do Ayrton Lucas. Mas é que tem uma coisa, Pedro, que a gente precisa considerar. O Arrascaeta não está jogando, ele tem que jogar. Alguém vai ter que sair para entrar o Arrascaeta. Exatamente. Talvez seja isso, pode ser. E aí tu vai ter que mexer no time. Mas o que chama a atenção do Flamengo, que vinha... O Flamengo tá todo mundo, eu inclusive, achei que o Flamengo tinha envelhecido. Ele parecia desinteressado, o Flamengo, né? Ele já mostrou alguma coisa. Isso significa o quê? Que o comando técnico mexeu com algumas pessoas lá dentro. Teve um jogador, Guerrinha, hein, Pedro? Boa tarde para todo mundo. Tem um jogador, o Gerson, joga parece muito, que ele assim encontrou o pai dele, né? Joga muito. Nossa, sim, a relação é muito boa, diz o próprio Sampaoli. Ontem ele estava em todos os lugares, jogando com uma vontade, Exatamente. ele marcava, aí ele terminou o jogo aberto pela esquerda, fez tudo que é possível. Precisamos também considerar que o adversário é um adversário... muito ruim, não né? exige muito, né? Muito ruim. Não, e Guerra, Diogo, Oi. mandar um abraço pro Mário Jorge. Opa. Foi interino do Flamengo durante 2 jogos, né? E botou o Pedro no banco. Ele conseguiu ser pior que o Vitor Pereira. Não tem nenhuma explicação o Pedro tá no banco. Tipo assim, uma coisa incrível. Incrível. Ele botou o Pedro no banco. O interino não é nada, deixa comigo agora. Mas tu Vou sabe... botar o Pedro no banco. o Arrascaeta, pela qualidade técnica, vai jogar. Vai, claro. Tá, vai. então, assim, pelo o sistema que ele montou ontem, pela forma como ele tá jogando, ele disse isso na coletiva, né? Que ele vai jogar possivelmente no 3-6-1, com alguma variação. Ele vai jogar com os 3 zagueiros. O lateral esquerdo, esse que o Pedro mencionou, Ayrton Lucas, muito bom jogador. E tomou a posição do Felipe na saúde, na vitalidade. Vai ser jogando muito e fazendo gol, né? vai ser uma espécie de ponta esquerda, vai acompanhar aquele corredor. E na direita, ele começou com o Marinho, que é o cara que ele conhece, né? E Mas aí tem, o Gabi... tem um estrangeiro que joga ali, É o uruguaio, o lateral da seleção uruguaia. E tá machucado. Então, né? então assim, o que ele fez? Ele montou um tripé no meio, né? Com o Thiago Maia de 5, o Gerson e o Vidal. E o Gabigol ficou livre. O Gabigol jogou flutuando e na frente o Pedro. Como ele disse na coletiva que de alguns jogos, Gabigol e Pedro juntos ele não vai usar, eu acho que o Arrascaeta, quando voltar, vai jogar no lugar do Gabigol, porque a função é do Arrascaeta. O Arrascaeta joga por trás do centroavante, né? A questão aí é o seguinte, o Arrascaeta volta, obviamente, né? Ou ele abre mão dos 3 zagueiros para entrar o Arrascaeta. Ou ele muda a regra e joga com 3. O que é um dos pontos frágeis do ou ele Flamengo. abre mão do tripé, um dos 3 aí do tripé que o Léo disse para colocar o Arrascaeta. Acho que ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, não. É a ideia de jogo do Sampaoli. E trazendo aqui para o nosso contexto, a ideia do Sampaoli, do começo do jogo, é a ideia que o Mano Menezes usa quando ele aciona o modo desespero. De botar o time para frente. Modo desespero. Quando tá 0, tu tá com CSA, tu tá empipinado. Ou contra o... Não, é que só Na Metropolitana. Não, nesses Metropolitana. 2 casos, boa tarde, amigos. Nesses 2 casos, só um tem modo desespero, que é o Mano. Porque com o elenco do Flamengo não tem modo desespero. Não, mas é por isso que ele usa desde o começo. Mas assim, mostra Como que... que não? O Gilberto veio aqui para dizer coisas que não deve Mas dizer. eu acho que o Flamengo... Gilberto, quem tem que optar entre Gabigol e Arrascaeta... Não tem desespero. Não, tem desespero. O Inter não consegue chutar. E aí não é uma questão tática, é uma questão técnica. Não tem muita Já coisa. muda de figura para domingo. É outro cenário.
Contra o Flamengo, a ideia de tu ter um meio campo mais reforçado, de tu sair na boa, de tu jogar em transição, muda completamente. Léo, era um outro Flamengo, mas é um Flamengo bem assim. Né? No Brasileirão vai ser o primeiro jogo do Sampaoli. Sim. Acho que no Beira-Rio foi o primeiro jogo do Dorival. Foi aquele, foi estreia, jogo estreia, não foi só no Beira-Rio. Estreia mesmo, né? É. O Flamengo foi dominado pelo Inter. O melhor do jogo foi o Wanderson. Mas eu não lembro como o Inter jogou. Se o Inter deu a bola pro Flamengo... Eu sempre que... Teve um detalhe muito importante. Um golzinho rápido. O Wanderson faz um gol rápido, isso muda o jogo. O Flamengo tava nervoso, eu lembro do abraço do Dorival, do Mano... E o Dorival falou que tava uma bagunça. E o Mano aqui também, quando eu cheguei, também tava. Esculhambação. Mas como é que era o jogo? Como é que foi o jogo? Eu não lembro daquele jogo. Eu sei que foi 3-1 eu não lembro direito também, mas acho que o gol cedo acabou fazendo com que o Internacional tivesse um enfrentamento de igualdade com o Flamengo. Contra-ataque, né? Eu acho que foi reforçou por aí, a ideia de contra-ataque. Que é retomada Agora, de força esse o jogo, a tendência de jogo... 23 minutos, estava 2-0 pro Inter, 2 gols do Wanderson. O Pedro Henrique entrou no segundo tempo. O Inter tinha um elenco muito melhor do que tem hoje. Claro. A tendência desse jogo de domingo é o Flamengo ter a bola. Essa é a tendência. E o Inter saindo o quê? O Inter saindo na velocidade, no contra-ataque. Eu acho que nesse jogo com o Flamengo, tu fortalece o meio-campo, onde é o forte do Flamengo. Falar sobre o Inter, Pedro, e falar especialmente sobre uma projeção desse time pro jogo diante da equipe do Flamengo no domingo. Não tô gostando. É? Mas vamos ver. Primeiro, 35 mil torcedores é a expectativa. Essa é a primeira informação importante já. O time que o Internacional vai mandar a campo, ele deve novamente ter 4 meio-campistas e 2 jogadores com características de atacantes. E o que tem que se ver, Bruno, é que esse Flamengo vem com 3 zagueiros, se tu deixar um atacante só na frente é inútil. E tem 2 laterais que vão atacar muito, né? Ou atrás são 2 extremas, o Marinho e o Ayrton Lucas. Talvez o Mano não abandone a ideia de Pedro Henrique de um lado e Wanderson de outro, até para segurar esses caras, para que esses velocistas joguem em cima de zagueiros que não são zagueiros propriamente rápidos, né? E tu pode aproveitar esse espaço às costas do Flamengo. É que eu acho que o centroavante Luiz Adriano, que tem pouca capacidade de movimentação, ele corre grande risco de ficar perdido no meio dos 3 zagueiros ali do Flamengo. Eu faria diferente. Eu tiraria o Luiz Adriano e colocaria o Campanharo. Vou te explicar por quê rapidamente. Toda jogada do Flamengo vai passar, e tem passado, ontem foi assim, no Gerson. Alguém tem que acompanhar o Gerson. Porque se deixar o Gerson botar o pé na bola, pensar, olhar o relógio, ele vai te engrupir, ele vai fazer o time dele chegar lá na frente. Eu colocaria 2 volantes, colocaria mais o Campanharo, liberaria o Alan Patrick para virar daqui a pouco um centroavante de mentirinha, mas que chega lá na frente, faz gol, e usaria os 2 velocistas pelo lado. Porque vejo que o Flamengo é vulnerável atrás. E ele tem os laterais que avançam e que poderão ser marcados pelos 2 jogadores de ataque. Eu faria isso. Acho que ele não vai fazer. Vamos para matemática agora. Futebol não é matemática, mas vamos para matemática. Se o Flamengo jogar com 3 atacantes, vai faltar, com 3 defensores, vai faltar alguém no meio. Claro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar o meu meio para ter a vantagem sobre o Flamengo. Isso é matemática. Por isso que eu acho que se eu tiver 5 no meio contra 3, eu vou ter vantagem. Eles vão com 3 zagueiros. Será que com 3 zagueiros, se eu tiver um atacante só, quanto tempo o Sampaoli vai demorar para mudar? 10 minutos. Mas tu tem que proibir o Gerson de jogar. Agora, eu não acredito que o Flamengo venha com barba, que o Flamengo chegue com um super favorito. Eu acho que o Inter tem capacidade, nesse sistema, é muito mais afeito ao que o Mano tem de equilíbrio do time, de criar uma situação difícil pro Flamengo e favorável pro Inter mesmo com esses jogadores. Porque o Inter falta intensidade, o Inter não consegue correr. E o Flamengo ontem, eu tava vendo o jogo, os caras estavam correndo até o último minuto, teve um gol anulado no último minuto, aliás, que passe do Pedro. O Pedro faz 2 gols. Deixou o Everton na cara do faz gol. daí não valeu o gol, faz uma assistência. Os daqui não correm.